Bom dia, mais uma vez. Não sei se me estão a ouvir, sim senhor. Eu estou-me a ouvir e acho que vocês também me estão a ouvir. Então, eu vou aqui mais para o centro e é com prazer estar novamente com vocês. E no dia de hoje eu gostaria de poder refletir convosco acerca de uma passagem que talvez seja das passagens mais difíceis de ler e de entender a respeito de Jesus Cristo, ou que tenha saído da boca de Jesus Cristo. E eu gostaria aqui de fazer um breve aviso. Se está aqui alguém que não está habituado aos Evangelhos e ao texto dos Evangelhos, eu gostaria de simplesmente avisar que, de facto, normalmente nós temos uma ideia de Jesus Cristo que corresponde a uma pessoa que é a favor da promoção da paz, da promoção do amor, ao ponto até dele ter dito essa ética radical pelo qual Jesus Cristo ficou conhecido, que é amar até os próprios inimigos. E não pode haver uma ética mais radical do que esta. Amar os próprios inimigos. Todavia, a mensagem de Jesus, se por um lado ela coincide com alguns desenvolvimentos da nossa sociedade, por outro, em alguns aspectos, ela ainda se torna chocante para a nossa sociedade atual. E o texto que nós vamos ler é um texto que de si choca. E enquanto igreja cristã, nós temos de estar habituados a abordar todos os textos, toda a perspectiva, tudo aquilo que Cristo nos trouxe até nós. Meditando, percebendo que Ele nos quer ensinar algo. E então, enquanto igreja cristã, nós não podemos simplesmente selecionar textos e dizer não, há uns que eu não quero refletir. Às vezes acontece, não é? Mas é exatamente isso que vamos não fazer aqui. Então eu gostava que vocês pudessem abrir no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus vocês podem abrir no capítulo 10 e procurar o versículo 32. Versículo 32 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Da última vez que estive aqui, abordámos um texto, se vocês recordarem, que tinha a ver com o carregar a nossa cruz. E voltamos novamente, não a esse texto, não vamos voltar a esse texto, mas vamos voltar a um outro episódio onde Cristo voltou a referir a mesma coisa, mas agora num contexto diferente. E é o contexto da família. E podemos ler então Mateus 10, versículo 32 até ao versículo 39. Versículo 39, 40, enfim, vamos ver. Então 10, 32 diz o seguinte: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou como em algumas traduções já agora, em algumas traduções mais modernas, que traduz espada por guerra. Porque é esse o significado metafórico que Cristo está aqui a dar ao utilizar a palavra espada. Versículo 35. Pois vim causar divisão. Esta parte é absolutamente chocante. Choca-nos hoje na nossa cultura. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra.
Assim, os inimigos do homem, serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Podemos ler ainda o 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar mais uma vez, para que tenhamos esta capacidade de refletir sobre este texto e fazer com que o texto brote aquilo que é necessário brotar no dia de hoje. Senhor Jesus, queremos agradecer por todo o espectro de coisas que tu disseste. Não são algumas que nos são mais fáceis, mas de todas. E ajuda-nos a refletir sobre elas em verdade e misericórdia, Senhor. A tua verdade e a tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Nós, na televisão, nós temos acesso a imagens, ou pelo menos a notícias complicadas que está a passar neste momento no Médio Oriente. Vemos famílias cristãs a terem que sair porque são perseguidas devido à sua fé. E vemos famílias muçulmanas que têm de sair também porque são perseguidas dentro do próprio islamismo relativamente a algumas fações mais radicais. O que está a passar no Médio Oriente é muito complicado a nível de perseguição religiosa. Muitos de nós pensaríamos que já não iríamos ver uma coisa destas no século XXI. Mas está a acontecer. Todavia, a nível da família, nos países muçulmanos, há muito tempo que, sem Daesh, sem Estado Islâmico, há muito tempo que alguém que se convertesse à fé cristã seria perseguido dentro da sua própria família. É uma quase regra dentro de boa parte dos países muçulmanos. Há exceções dentro dos países muçulmanos, não se pode colocar tudo no mesmo saco, isso seria fácil, não é assim, tem que se analisar caso a caso, mas há muitos casos destes. Em muitos países em que, sendo muçulmano, é obrigado a ser-se muçulmano para o resto da vida, não se pode mudar de religião. O problema é que alguns mudam, e agora estou a falar da parte do cristianismo, e aqueles que mudam veem a sua vida passar por uma série de provações e uma série de tribulações, ameaças de morte, inibições da sua liberdade pessoal, expulsões da família, por aí fora. Isto já vem acontecendo há muitas décadas e de séculos também, dentro de alguns países muçulmanos. Isto também aconteceu, provavelmente, aconteceu na Europa medieval, dominada pelo cristianismo. Ou seja, ao que parece, o ser humano é sempre assim. Seja muçulmano, seja cristão, assim que obtém uma certa hegemonia na sociedade, acha-se no direito de obrigar os outros a serem como ele é. Não é? Também aconteceu no seio do cristianismo na Idade Média. Talvez o que nos choca é que nós, na Europa, na cultura ocidental, adquirimos uma certa consciência de liberdade religiosa e depois, claro que nos choca quando outros povos não estão no nosso patamar que nós, a nível de consciência e de liberdade religiosa. Mas, de facto, este problema que há entre famílias muçulmanas de aceitar alguém cristão é um problema enorme. Há uma pessoa aqui da nossa igreja que me falou de um testemunho de uma pessoa com quem essa pessoa está a dialogar via internet e que está a passar exatamente por esse problema neste momento. Uma muçulmana que se converteu a Cristo e que está a passar por esse problema dentro da sua família muçulmana. A família ameaçou-a de morte, graças a Deus não concretizou essas ameaças e, portanto, acabou por a expulsar da família. Agora, o que é o mais curioso é que nós achamos que não sentimos este tipo de perseguição, nem de dificuldades entre as nossas próprias famílias ocidentais. E é curioso porque, de facto, estas dificuldades continuam. Há bem pouco tempo,
eu encontrei aqui há coisa de um mês, 3 semanas, encontrei uma mãe e sua filha que tinha conhecido em junho numa conferência que foi dada em Algés acerca de Cristo. Quando eu a conheci, eu lembro que no final da conferência ela veio falar comigo e de facto era uma pessoa que estava no caminho de tentar perceber o que era isto da fé cristã, e não era uma pessoa que se dissesse de facto cristã, discípula de Cristo. E agora, quando a encontrei em fevereiro, no início deste mês, ela veio ter comigo e disse: olha, não sei se te lembras de mim, eu sou agora, assumo de facto cristã e quero seguir por este caminho. Era ela e a sua filha. Só que ela contou-me uma história que também eu pensava que já não existia em Portugal. E agora não vou, ao dizer o que vou dizer, não vou fazer uma crítica à ala católica, não é? Porque isto há de tudo em todo o lado, não é? Há de tudo em todo o lado. E de facto, ela pertence a uma família católica que não aceitou que esta renovação da sua fé cristã pudesse ser dada numa igreja evangélica. Eu fiquei chocado. Eu pensava mesmo que estas coisas já não existiam no nosso Portugal. Está a ser, contou-me algumas histórias, que não vou contar aqui, mas está a ser perseguida dentro da sua família, de uma forma que eu pergunto, mas onde é que está a tolerância que as pessoas dizem ter? Parece que é só de boca, porque depois quando acontece alguma coisa que confronta as nossas perspectivas de vida, então nós perseguimos. Somos xenófobos. E, portanto, isto não acontece só nos mundos muçulmanos ou nos mundos islâmicos. Isto acontece no nosso próprio país. O que é natural, porque a fé vista de uma perspectiva evangélica é uma fé minoritária. E eu compreendo porque é que as pessoas fazem essa pressão. Eu compreendo as dúvidas das pessoas, eu compreendo a resistência das pessoas, eu compreendo. É algo que as pessoas não entendem, não conhecem. É um país onde esteve habituado à vivência da fé a partir da perspectiva católica durante muito tempo. A identidade do nosso Portugal, mesmo em termos da monarquia, era vista como um país católico. E então ainda não há, nos nossos corações, apesar de nós professarmos a tolerância de boca, nos nossos corações a tolerância não é de facto efetiva. O que quer dizer que ainda hoje é possível experimentar parte do que Cristo estava aqui a dizer neste texto. É que quando nós assumimos a fé a partir de uma perspectiva que não é comum nesse país, nós estamos a passar uma mensagem às pessoas. E essa mensagem é: eu estou a levar isto a sério. Eu estou a levar isto a sério. Mesmo se a pessoa assumisse isso a partir de uma perspectiva católica, e se fosse à missa todos os dias, a pessoa provavelmente a nossa sociedade iria reagir e dizer: estás a transformar numa beata. Tudo bem, queres assumir isso, mas não sejas assim tão radical. Não é? Às vezes, dentro da nossa própria família, nós não conseguimos obter compreensão da parte dos nossos familiares sobre a forma sincera com a qual nós queremos efetivamente ser cristãos. E por isso, Cristo diz, no versículo 34, que Ele não veio trazer a paz. Ele veio trazer a guerra, vem causar divisão entre homem e o seu pai, entre filho e sua mãe, entre a nora e a sua sogra e por aí fora. E é importante compreender este texto à luz do que Cristo disse anteriormente. Não é que Cristo queira efetivamente provocar a guerra entre pessoas, não é que Cristo queira destabilizar a paz, não é isso. Eu gostaria que vocês pudessem ler e olhar um bocadinho antes, nos versículos 20 e... Exato, nos versículos 21. No versículo 21, Cristo, ainda do mesmo capítulo, Cristo diz o seguinte: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome,
Aquele, porém, que preservará até ao fim, esse será salvo. Ou seja, o que Cristo está a dizer é o seguinte: Cristo está a ser realista. E no tempo do judaísmo, há 2000 anos atrás em que isto aconteceu, não era só uma perseguição como hoje nós temos, de termos dificuldades em interagir com os nossos elementos da família que não têm a mesma fé que nós. Naquele tempo, sair do judaísmo era a mesma coisa que hoje sair do islamismo. É a mesma coisa. E por isso é que Cristo avisa, porque de facto isto aconteceu há 2000 anos atrás, que os filhos que quiseram seguir Cristo poderiam ter os pais contra eles a quererem nos matar. E os irmãos, igualmente. Ou o filho a querer matar o pai, caso ele se convertesse a Cristo. Isto aconteceu há 2000 anos atrás. Não é Cristo que está a tentar provocar essa divisão. Cristo está a ser realista e está a dizer algo que vai acontecer necessariamente. Acontece no momento em que nós assumimos, de forma honesta, íntegra, válida, persistente, a fé cristã. Isso vai necessariamente acontecer. Porque a mensagem de Cristo é uma mensagem que não encaixa em muitas das coisas que a nossa sociedade diz. E implica também um outro olhar sobre a nossa própria vida e sobre a vida dos nossos próprios familiares. Volto a repetir, implica um olhar sobre a nossa, um diferente olhar sobre a nossa própria vida e um diferente olhar sobre a vida dos nossos familiares. E isto pode causar distúrbios entre a família. Uma das vantagens de casar é que nós passamos a estar numa família diferente da nossa. E isso abre-nos os horizontes acerca dos problemas da nossa própria família, com a qual nós fomos sempre educados. O casamento implica sempre duas visões diferentes do mundo, de duas famílias diferentes, a terem que se dar numa só. Isto causa problemas, mas causa também uma enorme vantagem. Eu começo a olhar para a minha família com outro olhar. Um olhar já não só o olhar em que eu fui educado naquela família e passando a ter um outro olhar. Eu dou-vos um exemplo da minha própria família. O meu pai sofria de stress pós-traumático de guerra e dentro da família, até eu ter, sei lá, 8, 9 anos, algumas coisas que o meu pai fazia eram coisas consideradas que eram normais dentro da família. Para os filhos, não é? Quer dizer, eu não tinha tido outra educação a não ser aquela. Portanto, quando nós crescemos habituados com certas coisas, não tendo acesso a outro tipo de famílias, nós achamos que aquilo que acontece dentro da nossa família é normal, não é? Mas depois a pessoa começa-se a dar com outros e começa a abrir os olhos, começa a perceber que aquilo que acontece dentro da família não é normal. Cristo muda o nosso olhar. E, portanto, necessariamente vão haver dificuldades. Vão haver... Vocês conhecem as pessoas que fumam e depois, quando querem deixar de fumar, conhecem o problema que passam. Porque enquanto fumam, ninguém lhe oferece cigarros. E quando querem deixar de fumar, parece que toda a gente lhe quer oferecer cigarros. Eu não me quero armar em psicólogo, mas parece que há aqui qualquer coisa esquisita. Parece que o fumador, quando vê alguém querer deixar de fumar, não consegue lidar com essa mudança. Então quer impedir que o outro também mude. Não é? E às vezes isso acontece entre as nossas famílias, quando nós mudamos, não é deixar de fumar. Mudamos de forma estrutural bem mais profunda do que essa. E as nossas mudanças podem implicar rupturas dentro das dinâmicas já criadas dentro da própria família. Portanto, não é Cristo que está a querer trazer a guerra. Ele percebe que essa mudança pode vir a trazer a guerra entre pessoas dentro da família. Ora, isto só acontece se de facto cumprirmos pelo menos um pré-requisito que é aqui apresentado. Ou seja, esta possibilidade da nossa família não compreender a fé que nós temos só acontece se fizermos uma coisa. E essa coisa foi exatamente o texto pelo qual nós começamos. Versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, este problema só acontece se de facto nós estivermos predispostos a abrir a nossa boca. Agora, qual é o problema? O problema é que isto é uma espécie de mandamento de Cristo. É um mandamento muito forte. Cristo está a dizer que se nós não estivermos dispostos a dizer o que Ele é para a nossa vida, também Cristo não está disposto a dizer o que nós somos para Ele. É muito forte isto. É muito forte. E às vezes, dentro das nossas famílias, para preservarmos a paz, nós preferimos não abrir a boca. Às vezes, dentro das nossas famílias, para que a nossa vida seja mais suportável, preferimos não dizer aquilo que achamos, numa perspectiva cristã, deveria ser dito. E esse é um problema. Perante este texto, Jesus Cristo estivesse aqui presente, a confiar no texto, Jesus Cristo iria nos dizer, cuidado, isso é um problema. A paz não pode ser um ídolo dentro das nossas famílias, ao ponto de acharmos que tudo é subjugado diante desse altar. No fundo é o que o texto de Cristo está aqui a dizer. A paz não é o objetivo final de Cristo. Aliás, se a paz fosse o objetivo final de Cristo, Cristo apenas nos diria, façam o que vocês quiserem. Preciso vos dar paz. Aliás, é uma visão muito comum da nossa sociedade. És feliz a fazer isso? Então força. O problema é que quando as pessoas querem ser felizes a tirarem-se para dentro de um poço é que é mais complicado. Eu lembro de um dia em que estava lá no bairro Alto e estava a falar com uma pessoa que dizia mas as pessoas, pronto, isso é normal, se a pessoa é feliz a fazer isso, então está tudo bem. E eu por acaso perguntei-lhe qual era a opinião que a pessoa tinha acerca dos atentados bombistas, das pessoas que amarram, metem bombas e depois se explodem, porque elas são felizes a fazer isso. E a pessoa disse que isso estava errado. E eu perguntei, então cuidado, então nem tudo aquilo que nos dá felicidade está certo. Portanto, esse não pode ser o critério. Porque é um critério que serve nos casos, mas pelos vistos não serve em todos os casos. Então tem que haver outro critério que nos diga o que é que está certo. Que não pode ser simplesmente nós ficarmos felizes a fazê-lo. Cristo, neste texto, está-nos a dizer, em relação à nossa família, está-nos a dizer exatamente a mesma coisa. Não é a paz que é o nosso altar máximo. O altar máximo é Cristo. E isso, por vezes, implica guerra. Há um livro, O Segredo, que tem tido várias sequências, várias edições, e um livro de autoajuda, que tem uma tese curiosa, mas nada cristã. E a tese é de que nós não devemos pensar nas coisas más, e estar a pensar nelas, porque ao pensar nas coisas más nós estamos a atraí-las para nós. Ou seja, eu não posso andar a pensar no mal que há no mundo, porque eu estou a atrair esse mal para mim. Eu tenho que andar a pensar nas coisas boas. O problema é que se nós aplicarmos esta tese, por exemplo, a manifestações, então ninguém se poderia manifestar. Ninguém poderia constituir uma associação para lutar contra uma coisa que está efetivamente mal. Porque para lutar contra uma coisa que está efetivamente mal, muitas vezes, nós temos que abdicar da paz. Na Guiné-Bissau, que foi o país onde eu e Ivete vivemos lá viver durante 3 anos, havia uma luta cultural interna que de facto era complicada, tinha a ver com a excisão. A excisão era algo que se praticava bastante, a mutilação genital feminina é uma prática muito comum na Guiné-Bissau e em outros países ali daquela região. E havia um problema, porque aqueles que criticavam a excisão muitas vezes eram acusados de etnicismo, isto é, muitas vezes eram acusados que estavam a olhar para a cultura guineense com os olhos da cultura ocidental. Mas, graças a Deus, por vezes eram os próprios guineenses que se levantavam e diziam: não, isso está errado. Eu sei que a nossa cultura aceita isso, eu sei que a nossa cultura
já tem essa prática desde há séculos, como prática integrativa da mulher na sociedade, mas isso está errado. Vocês imaginam que dentro da própria cultura alguém se levantar e dizer isso não vai procurar a paz. O que vai ocasionar é a guerra. E há uma série de associações guineenses que agora lutam para erradicar a excisão. A vida não é simples. A vida não é simples. E, de facto, seguir a fé cristã também não é simples. Eu lembro-me sempre das palavras de um jovem, por acaso já não tenho tido assim muitas notícias dele, tenho que ver por onde é que ele anda por aí a viajar pela Europa, e que ele dizia às pessoas que queriam ouvir falar de Cristo, ele primeiro fazia-lhes a pergunta: mas vocês têm a certeza? É que isto é violento. Vocês têm a certeza? Eu já vos contei esta aqui uma vez. Eu achei muito interessante essa forma dele começar por explicar: tu tens certeza que queres continuar a ouvir sobre a fé cristã? Olha, que isto é violento. Às vezes pode ser. Essa violência que ele estava a falar era exatamente parte desta violência que Cristo está aqui a falar. O ser-se cristão implica falar, proclamar o nome de Cristo, não ficar calado, e isso pode não trazer a paz. Agora, eu sei o que é que alguns de vocês estão a sentir. Portanto, relativamente aqui a esta parte, se vocês têm paz com a vossa família, porque simplesmente as coisas têm que ser ditas, não são ditas, isso é algo que eu vos deixo aqui hoje, para que possam analisar, e ainda vamos ter a oportunidade de orar sobre isso. Se, de facto, a paz que há dentro da nossa família implica, no fundo, eu não estar a cumprir aquilo que Cristo pede, que é confessá-lo diante dos homens, então nós temos de olhar para a nossa própria motivação, arrepender-nos e pedir força para fazer o que está certo. Arrepender-nos e pedir força para fazer o que está certo. Este é um problema. Agora, qual é o outro problema? O problema é que é como uma moeda, não é? Há sempre as duas faces. Há sempre dois lados da mesma moeda, sempre. E alguns de vocês provavelmente experimentaram na vossa pele situações em que à pala destes textos, desculpa a expressão à pala, calão, provavelmente foram, e vou dizer de forma muito direta, provavelmente foram sujeitos a manipulação. Às vezes, a igreja substitui-se a Deus. A comunidade na qual a pessoa está inserida substitui-se a Deus. E por vezes exige sobre si aquilo que só Cristo pode exigir. Isto é, uma prioridade da comunidade cristã acima da própria família. E isto, como é óbvio, traz muitos problemas. Eu lembro-me que há uns meses atrás, a conversar com umas pessoas aqui deste bairro, lembro que houve uma pessoa que me disse que tinha tido uma pessoa da família, acho que tinha que se convertido aos testemunhos de Jeová, e que desde esse momento nunca mais teve tempo para a família. Todo o tempo livre que tinha era para ser passado com esses irmãos da fé, para ela, não é? Para essa pessoa. E que a partir desse momento foi uma guerra entre a família também. Porque nunca estava disponível para ajudar a família, etc. E nós sabemos que esse é o outro lado da moeda. No momento em que nós lemos este texto radical de Cristo, se nós não tivermos o cuidado de aplicar a Cristo e começarmos a aplicar as estruturas cristãs, porque a igreja é uma estrutura, não estou a falar do edifício, mas é a estrutura, por exemplo, deste culto, desta celebração dominical. Isto é uma estrutura que nós montamos para estarmos juntos. Se nós começamos a aplicar isso às estruturas e não a Cristo, muito rapidamente caímos na manipulação e muito rapidamente caímos na opressão. Eu gostava que vocês pudessem abrir em 1 de Pedro 3,15, que é um texto que é muito usado no âmbito da apologética, mas ele tem outras aplicações, como nós vamos ver agora. 1 de Pedro 3,15 está depois da carta de Tiago, está depois da carta aos Hebreus, portanto, Hebreus, Tiago, 1 de Pedro. E 1 Pedro 3,15
dá-nos aquilo que é chamado o mandamento apologético, mas eu gostaria de ler o versículo 13, o versículo 16 e o versículo 17, para perceber onde é que o apóstolo Pedro quer chegar com aquilo que está a dizer. E o apóstolo Pedro, como nós vamos ver aqui nestes versículos, vai-nos falar do outro lado da moeda. Do outro lado da moeda. Isto é, há um modo de fazer as coisas. Se é para fazer a guerra, precisamente porque somos cristãos, há um modo de fazer a guerra. Há um modo de lidar com os nossos familiares. O texto de 1 Pedro 3,15, ao contrário do texto de Jesus, não se vai referir diretamente aos familiares, mas percebemos facilmente que pode ser aplicado em qualquer situação, inclusivamente à nossa relação com os nossos familiares. E diz o seguinte, 1 Pedro 3,15, 15, 16 e 17. Portanto, 1 Pedro 3, 15, 16 e 17. E diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E agora no versículo 16 diz: fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Basta aqui o 16, eu disse 17, mas basta aqui o 16. Voltando a repetir o 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, no momento em que encontramos resistência da parte dos nossos familiares relativamente à forma e à fé que nós queremos professar, esta guerra, precisamente porque somos cristãos, não se faz ao modo a que a sociedade a faz. Ela tem de ser feita ao modo como Cristo a faz. E como é que Cristo fez a guerra? Como é que Cristo fez a guerra? Quando eu digo fez a guerra, atenção, Cristo não pegou em nenhuma espada, ao contrário de Maomé, mas Cristo não pegou em nenhuma espada. Mas nesta guerra cultural, Cristo fez a guerra. Ele denunciou a situação que encontrava na sociedade atual. Ele agiu de modo a aproximar-se das pessoas que na cultura judaica de então eram colocadas de parte. Ele denunciou situações que se passavam a nível da liderança religiosa do seu tempo. E nesse sentido ele fez a guerra. Mas como é que ele fez a guerra? Ele fez a guerra, no final, crucificando-se. Aliás, deixando-se crucificar. Ele fez a guerra, deixando-se crucificar. E talvez esta seja a maior dificuldade que temos em lidar com situações da família, e por acaso não só da família, do emprego, de amigos, de pessoas que estão próximas de nós e que afetam a nossa vida. Esta seja talvez a maior dificuldade, é como fazer isto. E a forma de fazer isto é com mansidão e temor, com boa consciência, com bom procedimento. No fundo, deixar que os outros façam a guerra. Nós apenas falamos aquilo que temos de falar. Os outros fazem a guerra, nós falamos aquilo que temos de falar. E se no final isso implica a nossa crucificação, e estou a falar aqui no sentido metafórico, obviamente na cultura em que vivemos ninguém nos vai crucificar, mas podemos ser expulsos ainda na nossa família, entre aspas, isso pode acontecer, então que seja. Este é o modo de fazer a guerra cristão. Então que seja. É isso que faz parte. Vamos abrir novamente no texto de Mateus. Aliás, desculpem, eu vou escolher para abrir em Marcos 3, desculpem lá. Não em Mateus 10, mas em Marcos 3. Em Marcos 3 nós vemos como é que Cristo aplicou isto a si próprio. E é um texto que, mais uma vez,
nos deixa um pouco chocados. E diz o seguinte, Marcos 3, versículos 31 a 35. Marcos 3, versículos 31 a 35. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. E diz o seguinte: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar Cristo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, Maria, não é? Teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E então ele, Cristo, lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar, pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe, meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Há 2000 anos atrás, Cristo fazer isto era muito mais chocante do que para nós hoje. E já o é para nós. Mas a única forma, há 2000 anos atrás, para Cristo, dentro da cultura judaica, poder exigir tal coisa para si próprio, nomeadamente que nós o possamos confessar, que nomeadamente nós o possamos colocar acima da nossa família, de dizer que no fundo a sua mãe, os seus irmãos são quem faz a vontade do Pai e não a família de sangue. A única forma de ele poder fazer isso sem ser um blasfemo era se ele fosse o próprio Deus. E temos de compreender esta parte de Jesus Cristo. Dentro da cultura judaica de há 2000 anos atrás, alguém que se colocasse acima da família era ou blasfemo ou então tinha de ser o próprio Deus, porque isso era permitido dentro do judaísmo. Deus poderia exigir coisas à família que fosse, obviamente, colocar a família em segundo plano. Só Deus poderia exigir isso há 2000 anos atrás. Cristo, enquanto judeu, ao fazer isso para si próprio, ele está-se a colocar na posição de Deus. E porquê é que eu estou a fazer isto? E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se nós não entendermos essa questão, nós podemos misturar a responsabilidade que temos em seguir a Cristo e misturar com a responsabilidade que temos em seguir a Igreja. É preciso ter cuidado. A única forma de nós conseguirmos perceber se estamos na nossa família a usar de um peso e medidas justos, a única forma de sabermos se de facto estamos a falar aquilo que devemos falar, mas em mansidão e temor, é não confundir Cristo com as estruturas da Igreja. Isso é manipulação. Isso é muitas vezes questões de seita mesmo. É assim que as seitas funcionam. Quando de repente Cristo começa a ser confundido com as estruturas da Igreja. É assim exatamente a forma que as seitas funcionam. Cristo é Deus e por isso Ele pode exigir de nós que nós tenhamos de abrir a boca e confessá-lo diante dos homens. Porque Ele é Deus. E como é óbvio, nós não vivemos a fé cristã sozinhos. Nós vivemos a fé cristã em comunidade. A Igreja, ou seja, cada um de nós, tem um papel a dizer. Obviamente que sim. Tem um papel a dizer. Mas é Deus que deve ser colocado lá em cima. E por isso é que Ele pode exigir, Cristo pode exigir, que nós muitas vezes violemos a paz, ou permitamos, ao abrir a nossa boca, permitamos que o outro viole a paz em relação a nós. Porque Ele é Deus. E isto é sério. Porque Ele é Deus. Como é que nós estamos dentro desta situação? Será que na nossa família o que nós precisamos é de abrir mais vezes a nossa boca, não colocando a paz como o ídolo da nossa vida e o ídolo da nossa família? Será que a mudança que Cristo está a fazer no nosso interior implica uma disrupção relativamente às dinâmicas que nós temos dentro das nossas famílias? Será que estamos a viver uma vida um bocado esquizofrénica, no sentido em que eu continuo com a mesma dinâmica com a minha família, apesar de Cristo estar a operar mudanças na minha vida? Como é que eu estou nessa situação?
Como é que são os meus natais? Eu falo dos meus natais porque é sempre uma época de alguma guerra em minha casa. Porque a minha família, alguma dela não é cristã, eu quero fazer umas coisas que os outros não querem. E isto é complicado. Porque eu tenho de respeitar o que é que eles não querem fazer, mas eles também têm de respeitar o que eu quero fazer. Temos de chegar a um acordo. Não é? Temos de chegar a um acordo. Por outro lado, temos amado a nossa família. Ou debaixo desta ideia de que eu tenho de confessar Cristo diante dos homens, no fundo, a inexistência de paz dentro da minha família não tem tanto a ver com eu cumprir o mandamento em mansidão e temor, mas antes uma atitude bélica da minha parte. Porque isto também pode acontecer. Ou será que eu estou simplesmente a ser bélico? Não é? Será que eu estou a fazê-lo? Será que eu estou a confessar Cristo diante da minha família, mas de uma forma que o seja, que eu olho para ela e digo, isto é um bom procedimento, isto está correto, isto é bom procedimento. Será que estou a prestar atenção à minha família também? Jesus Cristo disse o que disse relativamente à sua família, mas é curioso porque depois no livro de Atos, quando Cristo morre e depois ressuscita, a pessoa que vemos a liderar a Assembleia da Igreja é o irmão de Cristo, Tiago. Que é curioso. O irmão de Cristo que achava que Jesus estava provavelmente assim um bocado com o entendimento virado. Não sei o que estou a dizer, está lá escrito em Marcos. Marcos 3, se lerem o resto do capítulo, vocês vão lá encontrar isso. A família de Jesus achava que Jesus Cristo tinha perdido o juízo. Está lá escrito, leiam o resto do capítulo de Marcos, do capítulo 3. Todavia, quando Cristo ressuscita, no livro de Atos, nós vemos que a liderar a Assembleia da Igreja é o irmão de Jesus Cristo, Tiago. Curioso. Cristo conseguiu fazer estas duas coisas. Ele conseguiu dizer o que tinha a dizer, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, ele conseguiu que o seu amor penetrasse a vida de Tiago. E por isso é que vemos o irmão de Cristo como crente já em Atos. Como é que nós estamos relativamente à nossa família e à necessidade que temos de quebrar com algumas coisas, ou pelo menos denunciar algumas coisas que acontecem? E como é que nós estamos no amor, o amor que usamos para fazer essas mesmas coisas? E é com estas duas perguntas que eu vos deixo, sabendo, e agora voltando a ler os versículos 32 e 33, sabendo que aquilo que Cristo disse é de facto chocante, mas muito direto. Versículo 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Que Deus nos livre de fazer isto em radicalismos e fanatismos. Que Deus nos livre disso. Porque então já não é Cristo que está ali, no altar. É outra coisa. Mas que Deus nos livre de não fazer isto e não colocar Cristo no lugar que Ele merece e devido nas nossas vidas. Isso que sirva e que possa servir de bênção para a minha vida e também para a vida dos meus familiares. Obrigado pela vossa atenção. Vamos colocar aqui projetado uma oração. Eu vou pedir para que enquanto alguém do grupo Louvor que possa subir, eu vou pedir para que nós possamos ler a oração e aproveitar esse tempo em que estamos a ler a oração e estamos a ouvir também o que a Joana vai tocar, possamos dedicar algum tempo para que em calma e serenidade possamos refletir sobre como estamos relativamente a este assunto em relação à nossa família. Obrigado.